A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui nessa finalzinho de tarde de domingo, né? Com essa alegria plena em nosso coração, sabendo que Deus tem sempre estado conosco, tem nos abençoado e tem nos fortalecido em todos os momentos, em todas as circunstâncias, de todas as formas, Deus tem nos abençoado. E nós queremos partilharmos também dessas bênçãos e dessas vitórias que Deus tem nos concedido a todos os meus amados seguidores, aos meus ouvintes, aqueles que estão confiadamente, né, voltados ao nosso objetivo, que é de apregoar o verdadeiro amor de Cristo e da palavra de Deus no seu hemisfério espiritual. E nessa tarde, fim de tarde tão maravilhosa, nós queremos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 27, 28 e 29, que diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente. Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo um mesmo combate, um mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, e nada vos espanteis do que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é salvação, e isto é de Deus, porque vós vos foi concedido em relação de Cristo, não somente nele, mas também como padecer com ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouvis e estáis em mim. O apóstolo Paulo, ele é definitivamente enfático quando ele fala com essa precisão desse amor demonstrado, desse amor e dessa fraternidade demonstrada de uma pessoa para com a outra pessoa. É certo que entendemos que naquela época havia também a necessidade de uma ligação, de uma comunhão das pessoas, porque viviam completamente desarraigadas da verdade do Evangelho de Cristo. Mesmo sabendo, mesmo entendendo que Cristo tinha feito todas as maravilhas, que tinha separado os seus discípulos, que tinha separado os profetas, né? O profeta. E mesmo essas coisas acontecendo, era de servir os corações. Não aceitava a realidade da verdade da palavra. É o que vivemos atualmente. Atualmente, hoje, nós entendemos que a falta maior e a ausência maior no ser humano é a ausência da presença de Deus. Você pode até me falar bem assim, não, mas eu acredito, eu creio, tenho Deus no meu coração, tenho Jesus Cristo. Mas Ele está presente na sua vida, Ele está presente nas suas decisões, Ele está presente nas suas atitudes, Ele está presente no seu caráter, Ele está presente na sua forma de amar, de viver, de entender, porque a própria palavra nos diz que é necessário termos essa conformidade em nosso coração
de não estarmos ausentes das verdades que Jesus Cristo fez por nós, mas por outro lado, combatê-las como verdadeiros soldados de Cristo. Porque nessa militância nós devemos nos armarmos de todo e nos cingirmos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. E o dia mau, ele vem. Infelizmente, o dia mau vem. E esse dia mau, quando ele vem, é que nós temos que estar cingidos de toda a armadura para podermos combatermos a depressão, combatermos a tristeza, combatermos a mortandade, combatermos as frustrações, combatermos as desilusões, combatermos todas essas coisas para termos a felicidade que o apóstolo Paulo teve, mesmo com todo o sofrimento que ele teve. Depois de ser perseguidor do evangelho, Paulo foi perseguidor da igreja e depois passou a ser perseguido. E aonde ele estava, o interesse das pessoas era de matá-lo. E hoje nós podemos ver, diante de todo esse cenário que nós vivemos, essa verdade em uma balança. Que quanto mais nós procuramos fazer a vontade do Senhor, mais seremos cobrados. Que quanto mais demonstrarmos vontade e força para poder fazer a vontade de Deus, mais seremos vistos. Seremos subjugados, seremos maltratados, seremos pisados, seremos defamados. Mas o mais importante é não desistirmos nunca e avançarmos para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E no versículo 28, ele ainda nos fala assim: não vos espantei dos que resistem e que eles, porque eles, na verdade, têm índice de perdição. Quer dizer, não que eu queira dizer que o interesse de Deus é de que nenhuma alma se perca, mas nós entendemos que tem pessoas que fazem, que desconhecem e não querem aceitar a verdade do Senhor e caminha por um caminho completamente tortuoso, que é o caminho da perdição. Há somente dois caminhos. Um caminho que leva à salvação e outro que leva à perdição. Um caminho que leva para o céu e um caminho que leva para o Hades. Um Deus verdadeiro e poderoso e um Deus falso, e deuses falsos e mentirosos, que nos leva para o Hades também, para um lugar de sofrimento, para um lugar de desprezo, para um lugar de depressão, para um lugar de insatisfação, para um lugar de emulação, para um lugar de facção, para um lugar de emulação, de ira, para um lugar de contenda, de discórdia, de todos os males que você pensar. Porque, na realidade, o pai da mentira e o pai da maldade, ele ainda está nesse hemisfério. E por isso que a palavra do Senhor claramente nos diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra, sim, as potestades e principados que estão nos lugares celestiais. E o que nós temos que fazer? Nós temos que declarar a nossa liberdade em Cristo para podermos realizar a obra do Senhor no momento exato que o Senhor quer que nós assim façamos. E ainda no último versículo, antes do último versículo, no capítulo 29, vai nos falar: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo,
não somente crer nele, como também padecer com ele. Então, quando nós aceitamos o virtupério da palavra verdadeira do Senhor em nosso coração e aceitamos ao Senhor, nós passamos a mortificarmos o nosso homem, o eu, o nosso homem carne, para viver o homem espiritual em Cristo. E tudo isso nós abraçamos pela fé que nós temos em tudo que o Senhor realizou por nós e para nós em Cristo Jesus. E claramente a palavra nos fala dessa nossa relação, que se com como o Senhor morreu e padeceu para nos salvar, nós também temos que aceitar esta salvação em Cristo Jesus e morrer para as coisas infrutíferas que o mundo pode querer nos oferecer. Luxúria, engano, mentiras, tudo que vier de maldade, o diabo vai querer nos oferecer. E muitas vezes vai nos tentarmos até, muitas vezes, com a prata e o ouro, como ele tentou o Senhor, dizendo que era dono de todas as coisas, sou dono de tudo isso, tudo isso. Se ele, no livro de Mateus, capítulo 4, se não estou enganado, fala com respeito à tentação, se ele propriamente tentou o nosso Senhor Jesus Cristo, com a personalidade humana, sendo Deus, mas Cristo sendo homem, personificado como homem, ele foi provado. E lá no deserto, onde ele foi provado, o diabo pegou e falou: se você verdadeiramente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, toda vez. Atira daqui de cima para baixo, ao teu Deus, que dará ordem ao teu Deus, e os teus anjos te sustentarão. Chegou a dizer: dar-te-ei todo esses reinos, tudo que eu tenho aqui, eu vou te dar. Então é o que ele oferece, são as barganhas que o diabo oferece para o ser humano. São as barganhas que oferece para o ser humano, para que o ser humano, em sua consciência espiritual, esqueça das verdades de Deus. Mas nós que entendemos e sabemos que Deus é presente e verdadeiro, temos que estar vigilantes para não fazermos aquilo que o adversário quer que nós façamos. Porque a Bíblia, no livro de João, fala que ele é o pai da mentira. Ele não é só um mentiroso, ele é o pai da mentira. Então ele vem com toda a persuasão para querer atingir a mentalidade do ser humano e distorcê-la, oferecendo riqueza, dinheiro, isso, aquilo outro, corrompendo a mente do ser humano, corroborando para as atitudes maléficas que ele traz para o ser humano. Essa é a verdade. Ele quer assim laçar e quer trazer todas as pessoas para esse engano. Mas nós somos cientes e estamos convictos de que Deus é verdadeiro em nossa vida e sempre está posto para nos conceder a vitória em Cristo Jesus. Porque na palavra ainda vai nos dizer no capítulo 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora estáis em mim. Quer dizer, tudo Paulo passou pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi não só o escritor de todas as cartas paulinas e as igrejas, em todas as igrejas, mas foi um homem que manteve a sua condição e a sua hombridade, despojando de tudo que tinha para poder fazer a vontade de Deus, de todo o conhecimento, de toda a intelectualidade, de todos os seus méritos honrais como chefe da guarda pretoriana,
como um professor igual Gamaliel, o sábio Gamaliel. Paulo foi ensinado aos pés do grande sábio Gamaliel. Paulo era um homem muito instruído, falava várias línguas, vários idiomas de vários países, era entendido, tinha posses e riquezas, e ele deixou todas essas coisas para poder seguir a Jesus e fazer a vontade do Senhor, se tornando de um Saulo de Tarso a um Paulo, a um apóstolo de Deus, Paulo. Então, essa realidade que Paulo nos traz pela experiência que ele teve com Cristo, nós temos que tê-la em nosso coração e vivenciá-la cada dia, cada instante em nossas vidas, sabendo que a melhor coisa é vivermos na plenitude do nosso Jesus, fazendo a vontade de Jesus, estando ligados ao Espírito Santo de Deus, para fazermos aquilo que Cristo quer que nós façamos. E assim seremos abençoados, cheios da plenitude, seremos sarados, seremos curados, porque nós estamos vivendo dias difíceis, momentos de precisão. E Deus quer claramente que todos nós estejamos em sua vontade para recebermos das suas bênçãos. Aqui não estou me referindo à religião em si, porque a religião verdadeira é aquela que faz a vontade de Deus, é aquela que busca a vontade de Deus. A própria palavra, e Paulo em sua própria palavra nos fala que nós não devemos nos portarmos como meros religiosos, mas sim como praticantes da verdade do Evangelho. Não nos enganamos a nós mesmos com falsos discursos, com discursos eloquentes, com discursos bonitos, com discursos que a pessoa fica estarrecido, mas sim devemos focar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, para andarmos com Ele, vivermos com Ele, a cada momento e a cada instante em nossas vidas. E nunca nos esquecermos que Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Entendermos que éramos pecador, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é proporcionada a nós que entendemos que precisamos de andar e aceitarmos todo dia o vitupério da palavra do Senhor, a verdade do Evangelho, a verdade do Calvário, a verdade da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mortificarmos esse velho homem todos os dias em nossa vida e abrirmos o nosso coração para entendermos que o Senhor está nos direcionando a um caminho que é Jesus, ao caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, nessa tarde, possa adentrar em nossos corações, que possamos fazer essa oração de confissão. Não me importa o teu problema, o teu estado que você está passando na sua vida, mas eu quero te dizer neste momento, aceite essa verdade de Cristo em seu coração, a verdade do Calvário e da morte de Jesus Cristo. Confesse a Ele, confesse a Jesus como Senhor da sua vida. Creia em seu coração e assim o seu nome será escrito no livro da vida e você receberá a bênção desta tão grandiosa salvação que veio por intermédio do nosso Redentor, Jesus Cristo.
nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que está doente, enfermo, nessa tarde também, que põe as mãos sobre o seu coração. Eu quero unir a minha fé com a tua fé neste momento e quero determinar a cura, portas abertas, uma semana abençoada na presença do Senhor e na plenitude do Espírito Santo. Deus poderoso e eterno, neste momento, Senhor, nós oramos e intercedemos por cada vida, Senhor, por cada um, Senhor, daqueles que tu tens separado, escolhido, Senhor, porque, Senhor, os escolhidos de Deus são tantos quanto os grãos da areia da praia que nós não podemos contar, meu Deus. Que tu venhas abençoá-los agora, que, Senhor, nós agora abrimos os nossos lábios, dizendo: venha, Jesus, entre em nosso coração. Nós cremos em Ti, aceitamos a Tua palavra com os nossos lábios. Nós professamos e com o nosso coração nós cremos em Ti, Senhor. Cremos em todas as bênçãos que Tu tem determinado para as nossas vidas, Senhor. E nós não aceitamos, Senhor, nada que venha deprimir a nossa condição, degredir a nossa condição de vida espiritual e de vida com Cristo. Toma nessa hora aqueles que estão enfermos, Senhor. Aonde estiver essa enfermidade, na autoridade do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro a vitória e a cura agora para que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a pessoa que está ouvindo nesta hora, esta mensagem, Senhor, seja curado para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e continua conosco durante o decorrer do restante dessa noite, dando-nos uma noite reparadora, Senhor, uma noite de paz, de felicidade e de alegria na tua presença, Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo e por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo. Agora que a graça de Deus o Pai, que o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e eternamente. Amém. E vamos lá, vamos louvar a Deus, cantar um hino de gratidão a Deus e que esta semana você possa compartilhar comigo das vitórias que Deus tem concedido na sua vida, para que sejamos todos nós edificados pelo Senhor. Amém.